Boa noite. Vamos começar, então, mais um miudinho, né? Mais um estudo minucioso do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Nós estamos estudando o livro de Mateus. Terminamos uma passagem do capítulo 15, né? A primeira passagem do capítulo 15, que é aquela em que Jesus conversa com um grupo de fariseus e de escribas. E hoje nós vamos iniciar uma passagem nova, uma passagem que é a passagem da mulher cananeia, né? Pelo menos na tradução que eu adotei para esse estudo, né? Que é a tradução feita pelo nosso amigo Haroldo Dutra, né? A tradução do SEI, da FEB, é intitulada A Mulher Cananeia. Eu acho importante. Nós não vamos fazer a leitura completa da passagem, isso aí eu deixo a cargo de cada um em casa fazer, né? A gente passa a referência e vocês fazem. Então, hoje nós estamos começando especificamente o capítulo 15, versículo 21, né? Começa ali a passagem. Mas é bom a gente fazer um resuminho. Então, Jesus, ele, após ter com os fariseus e os escribas, ali na região da Galiléia, onde ele vivia, ele se dirige para a região mais ao norte, a região conhecida como Sírio-Fenícia, né? Porque envolve ali a civilização síria, a civilização fenícia, a antiga civilização fenícia, onde atualmente se encontra o Líbano e a Síria. Tá? Então, a porção mais ao norte da Palestina é atualmente onde estão os dois países que a gente conhece como Líbano e como Síria, né? De onde vieram os meus antepassados paternos, os antepassados do seu Murilo, né, seu Murilo? Mais alguém aqui descendente de árabe, né? Então, o Brasil tem uma grande colônia de sírios e de libaneses, né? Meu avô era libanês, os pais do seu Murilo eram libaneses, né? Então, o Brasil tem esse vínculo muito forte com o Líbano e a Síria atual. O que a gente não sabe é que o Líbano e a Síria atual tem também um passado na antiguidade, né? Só que conhecido com um outro nome, né? Que é o nome de Fenícia. Acho importante a gente falar um pouquinho sobre a Fenícia antes de avançar no estudo de hoje. A Fenícia é uma civilização que se notabilizou não pela sua dimensão, era um território pequeno, também não foi pelos seus feitos militares, a Fenícia nunca conquistou nenhum território, nunca entrou em grandes guerras, também não é uma civilização que se notabilizou pela sua produção agrícola ou sua produção industrial, é uma civilização que se notabilizou, que entrou para a história pelo seu talento mercantil. Isso aí, quando eu vou ensinar sobre a Fenícia para meus alunos, eu enfatizo isso já na primeira aula. Quando você pensar na Fenícia, atual Síria e atual Líbano, na antiguidade você pensa no talento, na competência para o comércio. Especificamente, o comércio marítimo. Isso na antiguidade, né? Então, de certa forma, não é à toa que os descendentes de árabes, né, ou os árabes modernos, eles também são conhecidos por um grande talento para a atividade do comércio, né? Família do seu Murilo mesmo, né, seu Murilo? Família Facura, uma família que atuou aqui em Uberaba no campo do comércio. Então, isso é uma tradição, isso vem lá da antiguidade. Só que começa com um tipo específico de comércio, que é o comércio marítimo. Por quê? A Fenícia, como o Líbano e a Síria atualmente, né, possuem uma posição estratégica, geográfica estratégica. É um entreposto, não é à toa que ali é chamado de Oriente Próximo, Oriente Médio. É uma posição geográfica entre
o norte da África, entre o sul da Europa e entre a porção mais ocidental da Ásia. Então fica entre esses 3 continentes. E banhada pelo mar Mediterrâneo, que era o mar que congregava as principais civilizações da antiguidade. Dentre elas, a principal, que era Roma, Grécia, né, e o próprio Egito Antigo. Então, tudo favorecia para o comércio. Eles começam comercializando uma matéria-prima que era muito escassa no Egito, que era a madeira, né? E ali na Fenícia era abundante, não é à toa que a bandeira do Líbano tem ali o cedro do Líbano, né? Então, era uma madeira nobre que eles tinham em abundância. Começam comercializando o cedro, mas depois expandem isso e começam a fazer o comércio de barganha, né? O comércio de escambo e posteriormente comércio monetário mesmo. As embarcações fenícias saíam da Fenícia, deixavam madeira no Egito, ali no Egito pegavam, por exemplo, minério, cobre, né? As minas de cobre no Egito eram famosas, né? Dali pegavam o cobre do Egito e negociava nas ilhas da Grécia, e ali na Grécia se apropriava de cerâmica, de tecido, e levava mais ao norte para comercializar isso nas tribos italiotas da Península Itálica, enfim. A Fenícia, ela passeava pelo mar Mediterrâneo negociando valores, negociando produtos. Chegaram, inclusive, a fundar algumas colônias. Cartago, né, famoso, o Império Cartaginês, a princípio foi uma colônia fenícia. Né? Depois, onde atualmente fica a Líbia, no norte da África, né? Então, Cartago é uma colônia fenícia. Os fenícios chegaram a erguer colônias na Península Ibérica, na Espanha. E há quem diga, mas isso já eu acho que fica mais no campo da lenda, que eles conseguiram chegar, inclusive, no continente americano navegando. Enfim, exímios navegadores, grandes construtores navais e, sobretudo, grandes negociantes. Uma civilização que fica muito rica. E dentro dessa civilização, que não era um estado como um todo, não era um país, mas sim um conjunto de cidades-estado, todas elas com uma cultura muito parecida, e tendo isso em comum, né, o comércio marítimo, você destaca ali 2 cidades. 2 cidades que possivelmente foram as que mais enriqueceram com o comércio marítimo. Tiro e Sidom. Tiro continua a chamar Tiro, e atualmente Sidom é uma cidade que fica no Líbano, chamado Saida. Tá bom? Aqui em Uberaba tem muitas pessoas que vieram de Saida. Entendemos isso? Fiz esse preâmbulo histórico para a gente poder ir para o versículo. Agora vocês vão compreender o versículo direitinho. O versículo 21 de Mateus, capítulo 15, que diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Mateus capítulo 15, versículo 21. Nós podemos afirmar, com base nesse versículo bíblico, que nosso Senhor Jesus Cristo também perambulou pelo Líbano e pela Síria. Tá certo? Jesus chegou no Líbano. A própria Galiléia ficava na porção mais norte, fica, né, na porção mais ao norte da Palestina. Então é fronteira. No Mar da Galiléia, gente, de um lado, na Galiléia ocidental, na parte ocidental do lago, é Israel. Do outro lado, já é Síria. Ficam as colinas de Golã. Se você caminhar mais ao norte, você já está chegando, invadindo o Líbano. Entenderam? São regiões fronteiriças. Então, Jesus caminhou também pelo Líbano, né, a antiga Fenícia, especificamente nessa região da cidade de Tiro e de Sidom.
Detalhe, a população ali também era chamada de população cananeia. Antiga, porque era também antiga Canaã. Né? Toda a Palestina era Canaã, inclusive o norte de Israel, né? Que seria o sul do Líbano. Então, por isso que a moça com quem Jesus vai se encontrar nessa passagem é chamada de mulher cananeia. Tá bom? Dali da região de Tiro e de Sidom. Vamos estudar então? Nós não estamos aqui para dar aula de história, não estamos aqui para dar aula de geografia, nem para falar sobre a cultura libanesa, a cultura síria, nem da imigração libanesa e síria. Nós estamos aqui para extrair do versículo uma essência espiritual. Como vocês já devem ter observado em outros estudos, a passagem sempre gravita em torno de um tema central. Sempre. Esta passagem que se inicia hoje vai gravitar em torno do tema prosperidade. O porquê nós vamos ver ao longo do estudo de hoje. O estudo de hoje é um estudo de abertura, né? Onde a gente vai apresentar esse tema que vai aparecer inúmeras vezes ao longo do estudo de toda a passagem, certo? Por que que nós estamos falando que analisar o sentido espiritual das palavras Tiro e Sidom, que são nomes de cidades, porque remete a um debate, a uma discussão sobre prosperidade na perspectiva espiritual. Nós começamos a achar nossas pistas lá no Velho Testamento, quando essas duas cidades são citadas no livro de Isaías. Isaías já tinha mencionado Tiro e já havia mencionado Sidom. Lembrando, gente, que a porção mais ao norte da Palestina foi o reino de Israel. E o reino de Israel, ele tinha laços muito fortes, muito sólidos com o povo cananeu, com o povo da Síria, com o povo da Fenícia. O rei Acabe, né, com quem o profeta Elias teve alguns atritos, ele era casado com uma mulher de origem cananeia, que era a Jezabel, ou Jezabel. Ela era uma rainha de origem fenícia, né, sírio-fenícia. Então, lá em Isaías, você vai ter a menção a essas duas cidades. Isaías, no capítulo 23, no versículo 2, menciona Sidom da seguinte maneira: calai-vos, moradores do litoral, vós a quem encheram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar. Então, a primeira menção aqui vai ser a cidade de Sidom. Calai-vos, moradores do litoral, vós a quem encheram ou enriqueceram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar, ou pelo litoral. Então, toda essa passagem do capítulo 23 de Isaías, inclusive ela é intitulada como a sentença ou o desígnio sobre Tiro e Sidom, né? A sentença, o julgamento e a condenação de Tiro e Sidom. Qual foi o erro dessas duas cidades, nós vamos ver ainda. Mas aqui a gente já viu a primeira característica mencionada. Toda a região do norte de Israel, mas sobretudo as aldeias e vilas do litoral, se enriqueceram graças ao comércio marítimo dessas grandes capitais, dessas grandes metrópoles, Tiro e Sidom. Quando chega no versículo 8 do mesmo capítulo, 23, Isaías faz a seguinte pergunta: quem formou esse desígnio, essa sentença contra Tiro, a cidade coroada, cujos mercadores são príncipes e os negociantes são os mais nobres da terra? Isaías volta a mencionar agora Tiro como uma cidade onde os mercadores e os comerciantes são como se fossem príncipes, nobres, em função da sua riqueza. Então, Tiro e Sidom, quando aparecerem na Bíblia, gente, imediatamente, vai por mim, pode associar as duas cidades
a questão da prosperidade material. A prosperidade material. Aliás, para a maioria das pessoas, prosperidade tem um único significado. É o conforto, o desenvolvimento da fortuna, e do luxo e da riqueza. Prosperar. Prosperar para qualquer pessoa que vocês conversarem é isso. É multiplicar o próprio patrimônio, adquirindo bens, adquirindo conforto, usufruindo de riquezas. É disso que nós vamos falar. Nossa, Luiz, mas você falou tantas vezes disso. É porque parece que esse tema é recorrente em Mateus. Não sou eu que traço o programa é o livro. Luiz, tem 8 anos que eu frequento o Mildinho e sempre aparece esse tema. Nós estudamos um roteiro literário, que é o livro de Mateus. Quem se lembra qual era a profissão de Mateus? Ele era um contador. Então é natural, gente, que num livro que venha da autoria dele, a questão do dinheiro e da riqueza seja um assunto recorrente. Esse homem conviveu a vida inteira com pessoas que enriqueceram, pessoas que empobreceram. Esse tema era, sabe, um bate-estaca na vida dele. É alguma coisa com o qual ele precisou lidar. Por uma questão de sobrevivência mesmo, era um ofício, era a profissão dele, né? A dona Joana, né, dona Joana? Como fiscal, a dona Joana lidou com a questão do dinheiro a vida inteira. A vida profissional inteira. É um assunto que ela ia para o trabalho e tinha que lidar com isso. Assim como a questão da infância é um tema recorrente na vida da tia Adriana, né, tia Adriana? Que é professora da educação infantil. Então, é natural que numa determinada profissão, num determinado ofício, alguns assuntos sejam o ponto central. Para Mateus, era a questão da riqueza. Por isso que no livro dele, ela aparece tão recorrentemente. Aqui ela vai aparecer novamente. Ao citar Sidon e Tiro, ele quer pôr em pauta isso. Mas, Aloysio, por que a questão da prosperidade material, da riqueza, é um tema importante para o estudo do Evangelho? O Evangelho não estuda isso em si. Quem estuda riqueza é contabilidade, ciências contábeis, ciências econômicas. Não é? Eu não posso, em momento nenhum, afirmar que a doutrina espírita tem como tema central, ou como um dos temas mais importantes, o dinheiro em si. Não. Ao contrário, o avesso disso. O nosso tema é a prosperidade do espírito. A prosperidade espiritual. Mas numa perspectiva dialética, se a gente pensar que a vida é tese e antítese, ou antitese, né? Hoje eu estava conversando sobre isso com a Ju, né? Se a gente pensar que a vida se afirma, mas existem as contradições, e tudo resulta dessas contradições, é possível, então, dizer que o oposto da prosperidade material é a prosperidade espiritual. Sim ou não? Depende. Depende da pessoa que vai lidar com a prosperidade material. Ah, entenderam? Depende. Para o Chico era. O Chico viveu uma contradição íntima entre a busca pela prosperidade material, puxando para baixo, né? Sendo a âncora que atrapalhava a prosperidade espiritual dele. O Chico não viveu essa contradição.
Mas é um tema, essa contradição é um tema importante no nosso estudo, porque a maioria das pessoas vive isso. E o que a gente quer aqui no Miudinho é ajudar as pessoas a lidarem com suas próprias contradições. É uma contradição. É ou não é uma contradição que alguém saia de dentro de uma casa espírita e vire o bicho porque encontrou o carro arranhado? Existe uma contradição. Ele senta e fica uma hora ouvindo uma preleção evangélica sobre desprendimento dos bens materiais e sai do lado de fora do centro e quer matar, porque alguém riscou o carro dele. Então, a maioria das pessoas vive uma contradição íntima. O apreço, o gosto, a busca deleituosa pela prosperidade material, às vezes não, quase sempre, limitando, dificultando, atravancando o avanço no campo da prosperidade espiritual. Porque Emmanuel é um grande psicólogo, eu acho que assim, de todas as ciências modernas, contemporâneas, a que melhor define o trabalho do Emmanuel como autor espiritual é a psicologia. Ele lida com a subjetividade, com a psique humana em praticamente todos os seus textos. Mesmo quando a história, a sociologia aparece como coadjuvante, o prato principal é sempre, né, os dramas, os recalques, as frustrações, os traumas da psique humana. Porque Emmanuel é um grande psicólogo, ele vai tratar essa contradição. No caso específico da prosperidade, o texto, para mim, da autoria dele, que melhor lidou com isso está em Pensamento e Vida. Eu não vi necessidade hoje de usar outra literatura que não seja este texto do livro Pensamento e Vida, intitulado Prosperidade, no capítulo 19. Esse texto, gente, olha, eu vou fazer um pedido para todos vocês, tanto do grupo aqui fechado, quanto da internet, do canal do YouTube. Leiam este texto na íntegra. Vai lá no seu Pensamento e Vida, lá na sua estante. Quem não tem, corre atrás de ter. Pensamento e Vida é um livro obrigatório em qualquer biblioteca espírita. Pega o capítulo 19 e leia com atenção. Com atenção. Leia e releia o capítulo 19, Prosperidade. O Emmanuel começa ele dizendo assim: prosperidade na terra quer dizer fortuna, vírgula, felicidade. Bom, prosperidade na terra quer dizer fortuna, felicidade. Ué, Luiz, mas felicidade e fortuna é sinônimo de prosperidade? Notem bem, ele está dizendo na terra. Segundo Emmanuel, na terra, entre os homens, entre as sociedades humanas, fortuna, riqueza, dinheiro e felicidade são duas coisas que andam juntas. Essa é uma perspectiva. É uma ideia. Uma ideia. Mas entre o ideal e o real, existe uma distância enorme. A ideia de quem busca fortuna é de que, ao encontrar fortuna, automaticamente a pessoa vai encontrar também felicidade. Só que isso não acontece na prática.
E aí vem o sentimento de frustração. Porque na prática, isso não acontece. Mas o Emmanuel optou por iniciar o texto com essa premissa. Para qualquer pessoa, se você sair fazendo uma enquete na rua com o microfone ali no calçadão da rua Arthur Machado aqui em Uberaba, e falar assim, dinheiro traz felicidade? Vai ter uma piadinha, sabe? Malemolência, dizendo assim, manda buscar. Manda trazer de delivery. Não é? Se tem essa ideia geral. Talvez por isso as pessoas joguem tanto em jogos de azar, né? Em loteria e coisas parecidas. Porque elas querem ser felizes. Na verdade, o que elas querem é ser felizes. O dinheiro seria um meio. Através dele, elas conseguiriam felicidade. O problema está não na definição do dinheiro, na perspectiva do dinheiro. Porque as pessoas entendem bem o que é fortuna. Fortuna é patrimônio material, é prédio, é casa, é carro, é dinheiro aplicado, dinheiro rendendo. Isso as pessoas sabem bem. O que elas confundem e não sabem bem, não entendem bem, é o que é felicidade. O senso comum vai entender felicidade como ausência de problemas, ausência de dificuldade. Como o dinheiro, de fato, ele compra facilidades, né? Então, dentro dessa perspectiva, as pessoas vão dizer, o dinheiro traz felicidade. Sim. Se você entender a felicidade como ausência de problemas, o dinheiro traz felicidade. Devo concordar com isso. Acho que o Emmanuel também concorda. Agora, se você mudar o conceito de felicidade, se felicidade para você for paz de consciência, consciência limpa de culpa, aí o bicho pega. Porque o dinheiro acaba dificultando, se tornando um escolho para isso. Vamos então escutar o Emmanuel. Eu só joguei no ar. Vamos deixar o Emmanuel condensar isso para a gente. Grande parte das criaturas, almejando-lhe a posse, pleiteia relevo, autoridade, domínio. O Emmanuel mata a charada. Ele fala assim, sabe por que o dinheiro acaba sendo um grande escolho, um grande obstáculo para quem quer ter a consciência em paz? Porque, no fundo, a gente quer dinheiro só para uma coisa. No fundo, na profundidade da alma, a gente não quer dinheiro para comer bem, vestir bem, morar bem. Conforto, não é. No fundo, não é. No fundo, segundo Emmanuel, ele acabou de dizer isso, a gente quer dinheiro, olha só, para ter relevo, destaque, autoridade e domínio. Mandar nos outros. Uma pessoa comum, com os vícios próprios de qualquer ser humano, no mundo, que tenha suas contas todas pagas, coma bem, vista bem, não vai se sentir satisfeita. Ela só vai se sentir satisfeita se ela disser para alguém, faça isso, e a pessoa obedecer. Obedecer sem discutir, obedecer, porque se ela não obedecer, ela vai ter algum tipo de prejuízo.
alguma consequência ruim. O nome disso é poder, autoridade, destaque social, posição social. E é interessante que o Emmanuel vai dizer isso no Pensamento e Vida, e isso vai de certa forma, está reverberando na própria sociologia contemporânea. Todos os grandes autores contemporâneos, né, os clássicos, após Weber, Durkheim, Marx, todos os autores clássicos, todos os autores contemporâneos, o Bourdieu, o Foucault, vão debater a questão do poder. Vão discutir a questão do poder. Hannah Arendt vai discutir a questão do poder. Os autores da sociologia contemporânea vão falar, olha, o que tem regido, o que tem conduzido as relações humanas nas fábricas, na política, nos templos religiosos, e o Foucault vai dizer, inclusive, ó, dentro das famílias, é o poder. O poder se entranha em tudo. Olha só, tia Adriana, você cata as moedas, sabe? Sair catando moeda em bolso, vendo se você guardou alguma em bolso. Aqui tem uma vasilha aqui em casa, que é onde a gente joga as moedinhas. Aí você sai revirando as moedinhas, opa, vai dar para comprar meio quilo de tomate ali na quitanda, ali no varejão, na feira. Aí você vai com aquelas moedinhas, você tá ruim das pernas, apertado, juntou moeda para comprar meio quilo de tomate. Você chega pro verdureiro e fala assim, escolhe aí para mim o melhor tomate, por favor. Esse tomate não, por favor, um tomate melhor, né? Manda embalar. Ô, meu amigo, essa embalagem aqui tá suja. Você põe numa embalagem melhor, por gentileza? Sim, senhor. Sim, senhora. Sim, senhora. Tá, muito obrigado. Já não se faz verdureiro como antigamente. É aquele sujeito que come peru e arrota, sabe? Come urubu e arrota peru. Tá na miséria, conta os trocadinhos, tostão, mas aqueles poucos tostões te permitem agir com soberba perante um outro. Essa sensação, para o homem comum, o homem cheio de vícios, traz algum prazer psicológico. Por quê? Porque a maioria dos homens e mulheres, tem um sentimento íntimo de pouca ou menos-valia. A autoestima é baixa. Lá no íntimo se sente uma titica de galinha. Quando alguém te obedece, quando alguém tem medo de você, ou é reverente com você, isso alivia um pouco esse desconforto. Então traz algum prazer, que nem afrouxar o cadastro do tênis que está apertado, sabe? Traz algum prazer. Fui obedecido. O dinheiro te permite isso. O Emmanuel está dizendo. Até na casa espírita, o sujeito vai lá, ele tem condição. Não, eu vou mandar trocar todo o forro e todo o telhado do centro espírita. E aí ele começa a ser, sabe, o fulano, ele bancou a reforma do telhado do centro sozinho, do bolso dele, ó. Ele passa a ser visto diferente. E quando ele, no inconsciente, percebe que as pessoas trataram ele diferente, com alguma reverência, é que vem a contrapartida. Então não foi de graça. Existiu um retorno. Esse retorno foi psicológico. Sabe? Sim, em qualquer situação da vida.
Avança o Emmanuel. O Emmanuel começa agora a apertar o cinto. Agora ele vai começar a falar de coisa mais tensa. Ele diz assim: milhões dos homens de hoje vivem à cata de ouro e predominância. Vou parar aqui, tem mais coisa, mas eu vou parar aqui. Ouro e predominância. Dinheiro e posição. Sucesso, né, dona Joana? Eu vi que ela falou sucesso, poder, destaque. As palavras tanto faz. Mas a gente entende, a gente sabe, vocês sabem do que eu estou falando, né? Destaque pessoal, predominância, prevalecer sobre os demais. Aí ele completa dizendo assim: com o mesmo empenho com que antigamente, em aprendizados mais simples, se entregavam os místeres primitivos da caça e da pesca. O Emmanuel, ele dá de antropólogo. Ele fala assim: se você for numa sociedade simples, um grupo tribal pequeno, com poucas pessoas, aqui, né, em alguma comunidade assim, mais nativa, né, que teve pouco contato com o homem da cidade, aqui no interior do Amazonas, ou lá na Austrália, na África, no interior da Ásia, né? Nos Estados Unidos não, porque mataram todos, né? Então lá a gente não vai mencionar. Então você vai ter contato com uma sociedade dessa, o antropólogo vai para lá, ele vai perceber relações de poder. E se for para a Quinta Avenida, lá em Nova York, ele vai perceber relações de poder. Isso a gente analisou diferença espacial, geográfica. Se ele for lá na Sibéria, ele vai perceber relações de poder. Se ele for num grupo lá na Patagônia, vai perceber relações de poder. Se ele pegar a linha de tempo, olhar as épocas da sociedade, lá no homem primitivo havia relações de poder. Na antiguidade, na Fenícia, em Israel, em Roma, Grécia, tinha relações de poder. Na Idade Média tinha relações de poder. No mundo contemporâneo, século XXI, existem relações de poder. O Emmanuel vai dizer isso. Isso é atemporal e isso é interespacial. O sujeito desencarna, isso só na doutrina espírita que nós vamos analisar, né? Os sociólogos não vão considerar isso. Mas se você pegar a obra do André Luiz, você vai achar espírito lá e vai dizer: cadê os meus serviçais? O próprio André Luiz surge uma ligeira indignação dele, porque o título de médico dele não estava sendo considerado. Por que que no Ministério do Auxílio os enfermeiros mandavam nele, sendo que ele era um médico famoso da Terra? Ele acha isso estranho a princípio. Depois ele se acostuma e acha o maior barato. Mas no começo ele vai. O Henrique de Luna vai visitar o André Luiz, ele ainda enfermo, o André Luiz é enfermo ainda, no mundo espiritual. O Henrique de Luna, um técnico sobre saúde espiritual, no mundo espiritual. O André Luiz já sai se apresentando, né? Eu fui médico na Terra. O Henrique de Luna fazia: eu sei que você tinha um papelzinho lá que falava que você era médico, né? Puxa o tapete dele. Aos poucos, o André Luiz foi percebendo na obra dele que no mundo espiritual existe também o conceito de prosperidade e também a prosperidade te traz poder. Só que é uma outra prosperidade e, consequentemente, um outro poder. No mundo espiritual, também existe hierarquia social. Só que como a prosperidade ela é uma prosperidade ética e moral, a posição social é fundada na superioridade ética e moral. É diferente daqui.
Se vocês me perguntarem uma outra passagem bíblica que descreve isso muitíssimo bem, é a passagem do Lázaro e do rico. No plano físico, a posição do rico e do Lázaro era uma posição fundada na prosperidade material. Um tinha poder, o outro era um pobre coitado. Quando eles desencarnam, a posição se inverte. Por quê? Porque o conceito de prosperidade muda. Não é assim? Continua, Emmanuel. É que na procura desse ou daquele valor da vida, mobilizamos a energia mental, constituída à base de nossas emoções e desejos. Gente, se o texto do Emmanuel parasse aqui, a gente ia poder afirmar com segurança que Emmanuel era um autor marxista. Só por essa frase. Vamos repetir, ó. É que na procura desse ou daquele valor da vida, na procura por subsistência. De que valores da vida o Emmanuel está citando aqui? Casa, comida, roupa, remédio. O que é o método de Marx? Não tem nada a ver com o que falam. Eu dou risada. Gente, acho que do mesmo jeito que um médico dá risada quando alguém fala que vai acalmar o outro com água com açúcar, o que é uma lenda, né? Eu dou risada quando vejo o outro falando, você é comunista, você não é? Porque não sabem o que é. É um método de entendimento histórico. O que o Karl Marx vai afirmar? O que move a sociedade, desde os primórdios, é o estômago. É a necessidade de comer, a necessidade de beber, a necessidade de vestir, de se cobrir, de se proteger. É muito simples. A evolução histórica, o homem se desenvolveu, o homem quis viver junto, o homem inventou tecnologias, o homem organizou um Estado, o homem organizou a família, o homem organizou leis, porque ele precisava sobreviver. O Karl Marx não sabe disso, eu acho que ele não sabe disso até hoje, mas ele tinha definido o sentido da reencarnação. Por que os espíritos, se eles aprendem em qualquer ambiente, por que a gente não aprende no mundo espiritual? Por quê? Por que a gente, para evoluir, tem que encarnar? Porque, ao encarnar, a gente passa a estar sob a égide de uma lei chamada instinto de conservação. E essa lei do instinto de conservação, a lei de conservação, projeta a gente para uma outra lei, que é a lei do trabalho. E em função disso, a gente começa a desenvolver o intelecto para resolver os problemas que a natureza impõe à nossa sobrevivência. Mas como a gente é fisicamente mais frágil que qualquer outro animal, para sobreviver na natureza, a gente precisa se agrupar. Viver em comunidade. E com a comunidade, a gente deixa de simplesmente viver. A gente passa também a conviver. E no convívio surgem as leis de sociedade. E nas leis de sociedade surge o embate psicológico. E aí começa a haver necessidade também da evolução moral. O único problema
O único problema é que, ao desconsiderar o espírito, a teoria do Marx fica manca. Entendeu? Ela fica manca, capenga. Se você acrescenta, agrega à teoria dele as noções de espiritualidade profunda, ela deixa de ser o pensamento do Marx e se torna o pensamento do Emmanuel. Aí se alguém perguntar assim, Aloysio, você é marxista? Eu vou falar, não, eu sou emanuelino. O autor que rege toda a minha atividade profissional, como cientista social, como educador, e que rege toda a minha conduta de vida no casamento, na paternidade, se chama Emmanuel. Porque é ele que vai dizer, nessa frase brilhante, que se isolada poderia ser uma frase marxista, que a necessidade dos ganhos materiais, da sobrevivência, traz para o homem prazer sensorial. É o que ele vai chamar aqui de desejos. Só que a busca para a satisfação dos desejos traz consequências psíquicas, boas ou negativas. É o que ele chamou aqui de emoções. Por isso que ele diz, constituída à base de nossas emoções e desejos. É só nisso que o pensamento do Emmanuel vai se diferir do pensamento marxista. O pensamento marxista vai dizer que o que move o homem é simplesmente o desejo por satisfazer suas necessidades, e o Emmanuel vai dizer, só tem um detalhe, meu amigo. A morte não acaba com nada. Nós não somos o corpo, nós somos o espírito. E como espírito, para além de necessidades, nós também temos emoções. Vamos ver o que o Emmanuel vai dizer de mais rico. O espelho do coração, constantemente focado no rumo dos objetos e situações que buscamos, traz-nos à rota os elementos que nos ocupam a alma. O que ele está dizendo? O coração é como se fosse um espelho. Para onde você se movimentar com ele, ele vai refletir algo diferente. Concordam? Deixa eu pegar um espelhozinho aqui e virar para lá, vai refletir um determinado ângulo do quarto. Se eu virar para lá, vai refletir outro ângulo do quarto. Se a minha necessidade mais premente, a minha necessidade mais urgente é a do corpo, o espelho do meu coração vai estar voltado para as necessidades do corpo. E aí, tudo que eu fizer vai ser em função de ganhar dinheiro e transformar dinheiro em casa boa, comida boa, roupa boa. Mas, se no momento as necessidades que mais me afetam são as psicológicas, as emocionais, as espirituais, o espelho do meu coração, ou seja, a minha vontade, o meu querer, vai se focar na busca pela satisfação dessas necessidades, as espirituais. Estou me sentindo sozinho? Vou buscar amigo. Estou com remorso? Vou buscar, vou pedir perdão. A mágoa me pesa? Vou perdoar. Boa parte da sociedade atual
desconhece, ignora as próprias necessidades espirituais. E quando não as desconhece e põe na balança, percebem que, para atender às necessidades espirituais, vão ter que negligenciar, deixar um pouco de lado a prosperidade material. E não querem isso. Então o sujeito prefere ficar sozinho, triste, amargurado, solitário, saudoso, mas rico. E ainda fala, bate no peito e fala assim, eu pago o preço. O preço é esse? Eu pago. Hein? Gente, o Emmanuel, eu tenho um encantamento com esse espírito, assim, eu sei que eu não vou ver ele. Não há possibilidade espiritual de eu ter um encontro direto com ele. Mas se eu conseguir mandar um bilhetinho para ele no mundo espiritual, eu vou escrever uma palavra só. Obrigado. É, é de uma precisão, assim, de uma precisão certeiro, no alvo. Olha o que ele diz agora. Em razão disso, o conceito de prosperidade no mundo é sempre discutível. Olha, ele está dizendo que é sempre. Com qualquer pessoa que virar para você e disser assim, prosperidade é felicidade. Você vai dizer, não é, e eu tenho como provar. É discutível, ou seja, dá para discutir. O Emmanuel está dizendo que é sempre discutível. Essa noção de prosperidade, que agora sim, rios e rios de tinta transbordaram através de livros de autoajuda, de desenvolvimento humano, prosperidade, prosperidade, prosperidade. Como fiquei rico, como tripliquei a minha fortuna em 2 anos, como sair do 0 ao 1.000.000, não é assim? E você vai lá no ranking, assim, né? Essas newsletters, né? Ou então revista Veja, revista Época, ela tem lá o ranking dos livros mais vendidos. É sempre isso. Alguém tem o caminho dos barcos para ensinar você a prosperar materialmente. Ah, eu era faxineiro na empresa e hoje eu sou gerente de vendas. Aí o cara vai... Aí ele julga que a biografia dele é... Eu já manifestei aqui a minha birra, a minha antipatia com aquele livro Em Busca de um Milagre, com Will Smith, que é a história real de vida de um sujeito. Eu tenho uma antipatia profunda por aquele filme. E o povo chora litros com aquilo. Tinha uma professora, colega minha, que adorava levar, era ensino público, ensino médio noturno. Aí ela falava, levava esse filme, falava assim, todo ano eu passo esse filme, que é para os meninos acreditarem, para eles acreditarem em si mesmos. Assim. Aí um dia eu cansei, eu falei para ela assim, mas o que é que esse filme ensina? A ficar rico? Só isso? A ficar rico? Isso é virtude? Ela falava, mas você acha que não é? Eu falei assim, então Jesus era muito infeliz, porque ele nasceu pé rapado, morreu morto de fome. Se tem um sujeito que foi incompetente para prosperar no mundo, foi nosso Senhor Jesus Cristo. É ou não é? Nasceu, não tinha berço. Morreu, não tinha caixão. Não tinha onde cair morto. Nasceu que nem filhote de bicho, no estábulo. Morreu que nem indigente.
Então, incompetente, né? Prosperidade material, zero. O Emmanuel pega e fala assim: porquanto nem todos sabem possuir, elevar-se ou comandar, com proveito para os sagrados objetivos da criação. Possuir, guardar dinheiro, prosperar, subir no estamento social e de lá, de cima, mandar, sem que haja algum tipo de prejuízo para os planos de Deus. A gente só não vai dizer aqui que o prejuízo acontece de fato porque Deus não permite. Ele puxa o tapete do sujeito antes. Raríssimos conseguiriam ter dinheiro e poder sem algum tipo de prejuízo espiritual para si e para o outro. Aqueles que teriam condição preferem não ter. Aqueles que até conseguiriam, não quer mexer com isso não. Não, não. Ó, a gente não perdeu a oportunidade aqui de fechar esse texto hoje. Muita gente, pela reflexão mental incessante em torno dos recursos amoedados, progride em títulos materiais. Entretanto, se os não converte em fatores de enriquecimento geral, cava abismos dourados, nos quais se submerge, gastando longo tempo para libertar-se do azinhavre da usura. Quem lembra o que é o azinhavre? O pessoal fala zinabre também, né? Zinabrou, azinhavre. É a ferrugem, sabe? É o corroer de um metal precioso, não nem tão precioso. Talvez a substância mais sólida para você representar a riqueza de alguém seja o metal ou a pedra. Madeira, o tecido, não serviria para isso. Mas mesmo a pedra, mesmo o metal, o tempo corrói. A ferrugem sucateia. Hoje, antes de vir aqui, eu comprei um carrinho novo, financiei em 72 prestações. Eu acho que se eu desencarnar, o Chico vai ter que terminar de pagar. Eu vou deixar de herança para ele algumas parcelas. Aí comprei o carrinho. Mas é carrinho mesmo, gente. Quando eu falo carrinho, não é força de expressão, viu? E nem falsa humildade. É carrinho. Para uma pessoa com 100 quilos, é mais carrinho ainda. Aí, a tia Adriana não sabe disso, que eu tive na casa dela hoje, ela ainda não sabe disso. Fui sair da minha garagem para buscar minha mãe. O vizinho deixou o carro atrás. Eu todo distraído, pá, bati no carro do vizinho. O carrinho, para vocês terem uma noção, ele tem 3 semanas. Bati. Eu falei, fazer o quê, né? Vamos lá tocar a campainha do vizinho. Toquei a campainha do vizinho. Eu já falei, meu Deus do céu, esse homem agora vai acabar comigo. E aí, eu não presto, eu não estou valendo nada espiritualmente, eu vou revidar, vou entrar no duelo, no confronto, nós vamos bater boca, e pronto, já era o humildinho de hoje. O moço saiu. Falei, fulano, a notícia é muito boa para você não, bati no seu carro. Ele foi lá, olhou. Ô, Luiz, isso é coisa material. Esquenta não. Mas esse carrinho seu é um carrinho novo, é? E começou a bater papo comigo sobre se o carro era econômico, tal, tal, tal. E eu tentava voltar para a batida. E eu falei, mas e aí, como é que a gente faz? Ele, não, esquenta com isso não. Isso é coisa material. Meu vizinho.
A nossa negociação sobre o incidente ou o acidente durou uns 15 minutos. Eu tenho certeza que em 15 minutos, com o meu vizinho, eu aprendi mais sobre desprendimento material do que eu aprendi em todas as palestras espíritas que eu assisti na minha vida. Em outra ocasião, eu já tinha conversado com esse vizinho que esse carro era o xodó dele. Mas hoje eu entendi que é um xodó, mas não ao ponto de tresloucá-lo, de perturbá-lo, de fazer ele comprometer uma amizade com outro vizinho. Tá entendendo? É disso que o Emmanuel tá falando. De modo que, depois que eu conversei com ele sobre o dano e a lesão causada na lataria do carro dele, quando eu fui pro meu olhar, falar, uma hora isso acontecer. O meu machismo achava que ia ser com a Juliana, mas aconteceu comigo. Maravilha. Tá vendo? A minha misoginia achava que ia ser com a minha esposa. Tanto que toda vez que ela ia sair com o Caio, cuidado! Olha o sinal! Olha a faixa! Ó, paga estacionamento, não faz baliza, não. Pronto. Primeira a bater o carro fui eu. É lata. É lata. Nos carrinhos de hoje é mais plástico que lata, né? É lata, é plástico, é tecido, né? Vira pó. Fechando aqui, o Emmanuel pega e diz assim: muitos religiosos perguntam por que motivo protegeria Deus o progresso material dos ímpios? Ah, e essa para mim era a pergunta mais importante, eu não podia deixar de falar dela. De modo que o sujeito que é apegado aos bens materiais, quando ele vê alguém que prosperou, mas por meios ilícitos, enquanto ele prosperou, ralou por meios lícitos, ele pergunta, por que Deus deixou? Por que Deus permitiu? E a resposta que o Emmanuel vai dar, aqui eu já vou ler, mas eu vou antecipar, ela é muito simples. Eu falo assim, porque Deus não liga. Ele nem liga, nem dá importância para o dinheiro que você ganhou honestamente e nem dá importância para o dinheiro que o outro ganhou de forma desonesta. Porque Deus não liga para dinheiro, ele não precisa de dinheiro. Ele se importa, sim, se houve algum dano moral, emocional. Mais ou menos assim. Vocês se lembram do Paulo e Estevão, quando um grupo de ladrões assaltam Barnabé e Paulo e levam o pergaminho embora? Para Deus, aquilo foi crime ou não foi? Se Paulo tivesse sofrido com roubo, chorado com roubo, seria crime. Porque o crime não seria a posse do outro bem. O crime seria o dano moral e espiritual, emocional que foi causado. Como Paulo não sofreu, não se incomodou, nessa perspectiva, para Deus, o pergaminho não foi roubado. Ele foi cedido. Quem já leu Os Miseráveis, do Victor Hugo? Pô, clássico, né, gente? Les Miserables.
de Victor Hugo. Clássico. Lá tem a cena clássica, né? Em que a serviçal do pároco vai ficar brava. Ele tá roubando nossa prataria. João Valjean tá roubando nossa prataria. Não, não tá não. Eu que tô dando para ele, ó. Pra ele começar a vida. Pode levar. Entenderam? Muda até a nossa perspectiva sobre o roubo. E aí, quando muda a perspectiva sobre o roubo, o pessoal sofre menos com o rapazinho que rouba o celular. E a gente entende melhor a relação de Jesus com aqueles dois senhores, aquelas duas pessoas, aqueles dois seres humanos que desencarnaram ao lado dele. Guardem isso, gente. Por mais estranho e exótico que pareça o que eu estou dizendo, se você não se sentiu roubado, o roubo nunca aconteceu. Se você não se sentiu roubado, o roubo nunca aconteceu. Isso que eu estou dizendo, eu tenho certeza que vai ter companheiros que vão precisar assistir 5, 6 vezes esse episódio. Que daqui 10 anos vão assistir o episódio e ainda vai ser difícil de descer. Porque nós temos um zelo absurdo com o nosso patrimônio. E eu vejo, assim, o movimento espírita tão entusiasmado com a transição planetária, a chegada, a regeneração para mundos felizes. Nos mundos felizes não existe roubo. Aí os espíritas inadvertidos pensam, não existe roubo porque ninguém rouba. Não, não existe roubo porque ninguém se sente roubado. Entenderam? Não existe roubo porque ninguém se sente roubado. Não é porque ninguém rouba. O que é a regeneração? É um mundo onde não vai ter mais ladrão roubando? Não, é um mundo onde não vai ter mais vítimas se sentindo roubadas. Reagindo, odiando, amaldiçoando, neuróticas. Né? Todas as ruas agora, fora os condomínios, tem um grupo do Zap. O grupo do Zap é aquele lugar onde tem um bando de gente paranoica que fica vigiando a câmera da calçada e fala, tem uma pessoa estranha ali na esquina, passou uma moto aqui muito esquisita. Pode deixar. O outro fala, tem um primo meu que é policial, vou ligar para ele agora. Eu acompanho, eu falo, gente, que coitados. Maluquinhos. Ó, finalizando. Em verdade, porém, semelhante fortuna não existe. Emmanuel está dizendo. Vou ter que repetir. Olha o que o Emmanuel diz. Vocês acham que o que eu tinha falado era estranho? Ó, Emmanuel. Em verdade, porém, semelhante fortuna não existe. De vez que a prosperidade, ausente da reta conduta, não passa de apropriação indébita. Ah, o Emmanuel está dizendo que prosperidade, quando é de forma ilegal, a apropriação é indébita. Não. Ele está dizendo reta conduta. Sedek, em hebraico. O homem de bem, no Evangelho segundo o Espiritismo.
E na perspectiva do homem de bem, ou do justo, na tradição bíblica, reta conduta não é só não roubar, é, sobretudo, não odiar. Se a sua fortuna foi feita com a negligência, o abandono dos seres amados, ou com ódio por aquele que ameaça seu patrimônio, perante Deus ela é indevida. Ilegalidade depende do ponto de vista. Tem a ilegalidade jurídica do mundo e tem a ilegalidade divina. Se para possuir você odeia, você menospreza, você sente raiva, você mataria para defender os seus bens, esses bens são indevidos. Porque, em verdade, eles são de Deus. Fechamos com Emmanuel dizendo: é como roupa brilhante cobrindo chagas ocultas, que exigem a formação de reflexos contrários aos enganos que as originaram, a fim de que a prosperidade legítima, a verdadeira, que é espiritual, a expressar-se em serviço e cultura, amor e retidão, confira ao espírito o reflexo dominante da luz. O único brilho que eu tenho que ter na minha vida não é o do diamante, não é o da prata, é o do olhar lúcido e puro. Até semana que vem.